Bom, vamos lá, galera. Hoje, dia de tristeza, nosso último simulado da isolada de direito administrativo. Espero que todos sintam falta aí dessa nossa caminhada junto aí nas nossas 7 semanas, aprendendo alguma coisa de direito administrativo. Bom, nesse 7º simulado, do nosso blog Se Joga Galera, em parceria agora com o nosso Se Joga Vídeos, o nosso tema é licitação. Na verdade, eu escolhi 2 questõezinhas para a gente trabalhar e 2 coisas que sempre aparecem. A primeira questão que eu escolhi é relacionada aos princípios da licitação. E a outra questão é sobre contratação direta, sobre dispensa e inexigibilidade, que é o grande terror aí do tema licitação. Bom, a gente vai começar analisando aí, nesse nosso 7º simulado, a gente vai começar falando de um princípio muito especial da licitação, que é o que a gente chama de princípio da adjudicação compulsória. Primeira coisa que a gente tem que saber, na verdade, o artigo 3º da Lei 8666, ele traz uma lista de princípios que são aplicáveis ao procedimento licitatório. E lá nesse artigo 3º, eu não tenho o princípio da adjudicação compulsória. Por quê? Porque, na verdade, esse artigo 3º, ele traz uma lista exemplificativa de princípios. Ele traz alguns exemplos de princípios que são aplicáveis ao procedimento licitatório. Então, muito embora a adjudicação compulsória não esteja prevista nesse artigo 3º, a gente tem que saber que é um princípio reconhecido pela doutrina. Bom, o que é uma coisa compulsória? É uma coisa obrigatória. A adjudicação compulsória, na prática, eu costumo dizer que é o parabéns que a gente dá para quem ganhou a licitação. Parabéns, meu amigo, você ganhou a licitação. Por quê? Tecnicamente, a gente define a adjudicação compulsória como sendo a entrega simbólica do objeto contratual ao vencedor da licitação. Por que eu digo que a adjudicação compulsória é o parabéns? Porque essa entrega ela é meramente simbólica. Ou seja, a administração ela não é obrigada a contratar. Na verdade, tecnicamente falando, o fato de você vencer uma licitação não te gera direito adquirido à assinatura do contrato. O vencedor da licitação ele tem uma mera expectativa de direito à contratação. O que isso quer dizer na prática? A administração não é obrigada a contratar com você. Mas se ela resolver contratar, ela tem que contratar contigo. Ou seja, a entrega tem que ser para você, se eu for contratar. Então, olha só o que eu coloquei aí, para a gente começar a explicação. A adjudicação seria a entrega simbólica do objeto contratual ao vencedor do procedimento licitatório. Esse princípio garante ao vencedor da licitação que seu objeto seja a ele atribuído. A administração, segundo esse princípio, não poderá atribuir seu objeto a outro, que não o vencedor do procedimento licitatório. Mas vale a pena a gente lembrar, galera, que a administração não é obrigada a assinar o contrato. Aí olha o que eu coloquei aí. Esse princípio também veda a abertura de nova licitação enquanto válida a adjudicação anterior. Na verdade, é o mínimo de segurança aí que o vencedor da licitação tem. Eu não posso abrir uma nova licitação com o mesmo objeto enquanto for válida a adjudicação anterior. É, na verdade, aí uma regra moralizadora, vamos dizer assim. Aí o principal, o vencedor da licitação não tem direito adquirido à assinatura do contrato. Ele tem uma mera expectativa de direito à contratação. Em outras palavras, se você ganhar a licitação, a administração não é obrigada a assinar esse contrato. Mas se ela resolver assinar, tem que ser com você. Bom, e aí eu coloquei aqui uma situação prática. Vamos imaginar que eu fiz uma licitação do tipo menor preço. Então eu tenho lá, a primeira proposta foi de R$100 mil, a segunda proposta de 102.700, a terceira 103.500, a quarta 105 e a quinta 106.200. Primeira pergunta, Gustavo, a administração ela é obrigada a contratar? Não. Mas se ela for contratar, ela tem que chamar esse cara que deu a proposta de
100 mil reais. Vamos imaginar que a administração chamou esse cara. Só que a administração, ela não é obrigada a chamar. Então, obviamente, essa proposta ela tem que ter um prazo. Durante quanto tempo o licitante ele vai ficar amarrado, ele vai ficar vinculado a essa proposta que ele deu? Em outras palavras, Gustavo, qual é o prazo de validade da proposta? Primeira coisa que a gente tem que saber. E aí, galera, eu vou dar 2 detalhes, hein? Olha só a pegadinha de prova. A banca do CESP já fez essa pegadinha. Segundo a lei 8666, que é a lei geral, né, de licitação, esse prazo é de 60 dias. Agora, segundo, vou prolongar a setinha aqui para ficar melhor. Segundo a lei 10.520, que é a lei do pregão, olha a maldade de prova. O prazo é de 60 dias se outro não for fixado no edital. Em outras palavras, segundo a lei do pregão, galera, o prazo, como regra, é de 60 dias. Mas o edital de licitação pode fixar um prazo diferente? Pode. A banca do CESP já cobrou isso. Pela lei 8666, o prazo de validade das propostas é de 60 dias. Pela lei 10.520, o prazo de validade das propostas é de 60 dias se outro não for fixado no edital. Cuidado com isso. Bom, o que quer dizer isso? Que durante 60 dias o licitante ele fica vinculado àquela proposta que ele deu para a administração. Ou seja, durante 60 dias a administração ela vai chamar esse cara que deu a proposta de 100 mil. E ele tem que cumprir com essa proposta. Gustavo, vamos imaginar que a administração chamou esse cara depois de 80 dias. A proposta dele ainda está valendo? Não. Ele é obrigado a contratar? Ele é obrigado a aceitar? Não. Ele vai ser punido se ele não aceitar? Não. Depois dos 60 dias, o licitante tem a liberdade. Ele contrata se ele quiser. Aquela proposta dele, ele não está mais amarrado àquela proposta. Aí ele vai ouvir a administração, vai pensar se ainda é interessante ou não aceitar aquela proposta. Agora, Gustavo, vamos imaginar um exemplo. A administração chamou o cara dentro do prazo de 60 dias. Só que essa empresa está passando por problema financeiro e ela não compareceu. Essa empresa ela vai ser punida? Com certeza. A administração não está brincando, pô. Ela fez um procedimento licitatório, ela está com pressa, ela quer adquirir alguma coisa e o cara não comparece. Então ela vai sofrer as sanções da Lei 8666. A minha grande dúvida é, Gustavo, o que eu, administração, posso fazer? Eu chamei a empresa vencedora dentro do prazo de validade da proposta e ela não apareceu. Quais são os caminhos que a administração tem? Galera, guarda isso. Nesse caso, a administração tem 2 opções. Geralmente o pessoal só decora a mais complicada, a mais fácil o pessoal esquece. Eu vou começar pela mais fácil. Ou ela revoga a licitação. Então o caminho mais fácil é esse, é revogar a licitação e faz uma nova. Ou o que ela pode fazer? Ela chama os candidatos na ordem de classificação, mas para assinar o contrato na condição e no prazo do primeiro. Em outras palavras, ela vai chamar o segundo colocado e vai falar assim, meu amigo, a empresa que deu a proposta de 100 mil, ela não apareceu. Quer assinar o contrato comigo? Ah, quero. Só que, ó, não é por 102.700 não, é por 100 mil. Você quer? Quero. Então assina aqui. Então a condição é, eu vou chamar as empresas remanescentes na ordem de classificação, mas para fazer em igual prazo e condição do primeiro colocado. O segundo colocado não aceitou. Eu vou para o terceiro. Terceiro colocado, você quer assinar o contrato comigo por 100 mil? Você abre mão desses 3.500 aí? Ah, abre. Então assina aqui. Ó. O primeiro não apareceu, o segundo não quis, então assina o contrato comigo por 100 mil. Agora, Gustavo, vamos lá. O primeiro colocado foi chamado dentro dos 60 dias, não compareceu. Ele vai ser punido? Vai. O segundo colocado foi chamado para assinar na condição do primeiro. Só que ele não quis.
ele vai ser punido? Não, pô. Porque a proposta dele não foi de 100 mil, foi de 102.700. Se ele aceitar, ele está fazendo uma concessão para a administração. Ele não é obrigado a aceitar. Parece complicado, né? Mas olha só, está bem definido aí, ó. Quando o convocado, deixa eu sumir para ficar melhor. Quando o convocado não assinar o termo do contrato no prazo e condições estabelecidos, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Alternativamente, poderá revogar a licitação. Por outro lado, os licitantes não podem ficar vinculados eternamente às suas propostas. Por isso, a Lei 8.666 estabelece uma espécie de prazo de validade para as propostas, pois a não convocação para a contratação pela administração, decorridos 60 dias da entrega das propostas, libera os licitantes dos compromissos assumidos. Então, galera, eu acho que isso aí resume bem tudo o que a gente falou. Nessa segunda parte eu falo do prazo de validade das propostas e naquela primeira parte eu explico o que acontece quando o primeiro não aparece. Ou eu chamo os remanescentes na ordem de classificação para assinar o contrato no prazo e condição do primeiro, ou simplesmente eu revogo o procedimento licitatório. Bom, com isso, acho que agora a gente mata facilmente essa questão. Então, olha aí, ó. O princípio da adjudicação compulsória, que instrui o procedimento licitatório, expressa-se como? Vamos lá, qual é o nosso gabarito? A proibição à administração de adjudicar o objeto da licitação a outrem que não o vencedor do certame, inexistindo para esse, no entanto, direito subjetivo à celebração do contrato. Então, galera, a gente percebe que essa alternativa ela traz exatamente a definição que eu coloquei para vocês. Tranquilo? Mole, tranquilo. Bom, agora, na sequência, a gente vai falar daquele caso mais complicado. A gente vai falar um pouquinho sobre os casos de contratação direta. Ou seja, o que é isso? Exceções ao dever de licitar. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele estabelece uma regra onde eu tenho a obrigatoriedade de licitação. Para assegurar isonomia, igualdade entre todos que querem ter a chance de contratar com a administração, a regra é a licitação. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante procedimento de licitação pública. Primeira coisa para a gente não esquecer é a obrigatória licitação por força do princípio da isonomia, por força do princípio da igualdade. A ideia é assegurar igualdade de condições entre todos que querem ter a chance de contratar com a administração. Como eu falei, a regra é a licitação. Mas tem exceção. Olha aí, ó. Ressalvadas as hipóteses da legislação, a nossa Lei 8.666, galera, ela estabelece ressalvas ao dever de licitar. Os casos de contratação direta, eles são chamados genericamente de dispensa e inexigibilidade de licitação. E é isso que a gente tem que aprender. A diferença básica entre a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Então a gente fala que são casos de contratação direta porque eu não estou sujeito ao dever de licitar. Eu não vou passar por uma daquelas modalidades de licitação. E aí o principal é saber a diferença entre dispensa e inexigibilidade. Galera, não esquece. Na inexigibilidade, eu até quero licitar, mas não faz sentido licitar, porque não há viabilidade jurídica de competição. Traduzindo, não há
competitividade. Pessoal, um dos princípios básicos, né, e necessários ao procedimento licitatório é a competitividade. Eu tenho que ter várias empresas do ramo para que haja licitação, para que haja competição entre elas. Agora, se eu quero comprar um material que só tem uma empresa que fornece, adianta licitar? Não, pô. Eu quero comprar uma vacina que só tem um laboratório que produz. Uma vacina de gripe, sei lá, só tem um laboratório que produz. Adianta licitar? Não, pô, não faz sentido licitar. Eu quero uma prestação num serviço que só tem um cara que faz. Adianta licitar? Não, pô, não tem competição. Isso tudo é comprovado através de uma carta de exclusividade, normalmente, que é dada por um sindicato, por uma associação, aí vai variar de caso a caso. Agora, o principal que você não pode esquecer, inexigibilidade, eu não faço licitação porque não há competição. Já na dispensa de licitação, a competição, pelo menos em tese, ela existe. Então, repara, na inexigibilidade, eu não faço licitação porque não vai adiantar. Só tem um cara que produz, pô. Agora, na dispensa, a competição, pelo menos em tese, ela existe. Na dispensa, eu não faço licitação ou porque a lei autoriza que eu não faça licitação, ou porque a lei determina que não haja licitação. Repara, no primeiro caso, a lei autoriza que não haja licitação. No segundo caso, a lei determina que não haja licitação. Ou seja, no primeiro caso, se eu quiser licitar, eu posso licitar? Posso. A lei autorizou, não precisa fazer não, mas eu posso licitar. Agora, no segundo caso, a lei determinou que não vai haver licitação. Nem que eu queira, eu posso licitar. Olha a diferença. Em outras palavras, quando a lei autoriza, a licitação ela é dispensável. Eu dispenso se eu quiser. Quando a lei determina, nem que eu queira, eu posso licitar. A licitação ela é dispensada por lei. Então, recapitulando, na inexigibilidade, eu não faço licitação porque não há competição. São os casos lá do artigo 25 da Lei 8666. Já na dispensa, pelo menos em tese, a competição existe. Só que eu não faço licitação ou porque a lei autoriza que não haja licitação, ou porque a lei determina que não haja licitação. Repara, no primeiro caso, a lei autoriza que não haja licitação. Se eu quiser licitar, eu posso. A licitação é dispensável. São os casos lá do artigo 24. Já na segunda hipótese, a lei determina que eu não vou licitar. Nem que eu queira, eu posso. Artigo 17. Por que eu botei aqui que, pelo menos em tese, há viabilidade de competição? Por exemplo, um dos casos de licitação dispensável é o caso de guerra, de calamidade pública. Pessoal, pelo menos em tese, numa guerra eu posso licitar, pô. Mas é razoável fazer licitação? Não, pô. Mas pelo menos em tese eu tenho competição. Então o problema não está na competição, está na situação calamitosa. Então a lei diz, nesse caso não precisa licitar não, pô. Compra diretamente. Essa é a ideia. Uma compra de pequeno valor. Por exemplo, eu quero comprar um material de até R$8.000, que é o valor da dispensa de licitação, artigo 24, inciso 1. Nesse caso, eu preciso licitar? Não. O valor é tão pequeno que não justifica perder tempo fazendo licitação. Eu vou gastar mais fazendo a licitação do que sem licitar. Então, o artigo 24, ele autoriza que não haja licitação. Então, eu coloquei aqui, até um resuminho. Por quê? No caso da licitação dispensável, a lei autoriza que não haja licitação. A administração, ela sempre quer adquirir alguma coisa. Primeiro detalhe, no caso do artigo 24, a lista ela é taxativa, ou seja, não existe mais nenhum caso de licitação dispensável, tá faltando ver aí, né? Não existe mais nenhum caso de licitação dispensável que não esteja no artigo 24.
Já na licitação dispensada, o artigo 17, ele também traz uma lista taxativa. Não existe outro caso de licitação dispensada que não esteja no artigo 17. A grande diferença entre as duas situações é aqui, ó. Nos casos do artigo 24, se você for ler, você vai perceber que a administração está sempre querendo comprar alguma coisa. Ela está querendo comprar o material, ela está querendo adquirir um serviço, ela está querendo contratar a aquisição. Já nos casos do artigo 17, são sempre ligados à alienação de bens móveis ou imóveis em situações especiais. Então, no caso do artigo 17, eu tenho sempre alienação de bens. É claro que na alienação, a regra é licitar. Então, nos casos do artigo 17, eu tenho algumas exceções a esse dever de licitar. E aí, pessoal, eu coloco depois os casos de inexigibilidade da lei. Então, primeiro a gente atacou as diferenças. Vamos recapitular? Na inexigibilidade, eu não faço licitação porque não há competição. Não faz sentido licitar porque não há competição. Na dispensa de licitação, a competição existe. Eu não vou licitar ou porque a lei autoriza ou porque a lei determina que não haja licitação. Repara, se a lei autoriza que não haja licitação, se a administração quiser, ela pode licitar. A licitação é dispensável. Você dispensa se você quiser. Já na segunda situação, a lei determina que não vai haver licitação. Nem que você queira, você vai licitar. A licitação ela é dispensada por lei. Tanto no caso do artigo 24, quanto no artigo 17, tanto nos casos da licitação dispensável, quanto da licitação dispensada, as listas são taxativas. Todos os casos estão no artigo 24 ou no 17. A grande diferença entre os dois é que no artigo 24, na licitação dispensável, a administração ela quer adquirir, comprar, contratar, adquirir em sentido amplo. Já nos casos do artigo 17, ela quer sempre alienar. Ela quer, em outras palavras, vender, né? Se desfazer. Isso é sempre um caso ligado à alienação de bem, seja bem imóvel ou bem imóvel. E aí, para finalizar, eu coloquei aí os casos da inexigibilidade. Por quê? Pessoal, o artigo 25, ele exemplifica casos de inexigibilidade. A primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é, sempre em que a administração não faz licitação porque não há competição, eu vou estar diante da inexigibilidade. Sempre. Então, se a administração não licitou porque não tem competição, se a justificativa foi essa, o caso é de inexigibilidade. Então, o artigo 25, ele traz 3 exemplos. O primeiro foi o que eu já disse para vocês. Fornecedor exclusivo. Eu quero comprar um material que só tem um cara que fornece, pô. Adianta licitar? Não. Agora, esse fornecedor exclusivo não pode ser simplesmente por uma mera preferência de marca. Cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, a administração ela vai comprar pilha. Ó, eu quero que a pilha seja Duracell. Pode ser exigido isso? Não. Você tem que justificar por que você está exigindo a pilha Duracell. O que a pilha Duracell tem que as outras não têm? Aí sim, não pode ser uma mera subjetividade. Eu quero comprar um ar-condicionado, tem que ser da marca LG. Por que LG? Se eu tenho outros similares que atendem. Então você sempre tem que justificar muito bem no processo por que você vai comprar diretamente aquele produto. É vedada uma mera subjetividade de preferência de marca. Beleza? Bom, voltando. Segundo caso, contratação de serviço técnico profissional especializado. O artigo 13 da Lei 8666, ele traz uma lista do que seriam serviços técnicos profissionais especializados. O grande lance, pessoal, é isso aqui, ó. A questão de prova, ela vai ter que falar que esse serviço é de natureza singular, que esse serviço possui notória especialização. Cuidado! A regra para contratar os serviços do artigo 13, a regra é que eu tenho que licitar
através da modalidade concurso. Essa é a regra. Agora, se eu comprovar que o serviço tem natureza singular, que a empresa tem notória especialização, aí eu vou estar diante da inexigibilidade. Por exemplo, eu quero contratar um advogado para repartição, um advogado para fazer acompanhamento de processo no fórum. Pessoal, qualquer advogado pode fazer acompanhamento de processo no fórum. A regra é que eu tenho que licitar esse serviço. Agora, eu quero contratar um advogado com experiência em seguro marítimo. Fiz uma pesquisa e tem um cara que já ganhou causa para o estado do Ceará, do Rio de Janeiro. Então, o cara ganha tudo quanto é causa de seguro marítimo. Eu vou contratar quem? Vou arriscar outro cara? Não, vou contratar esse. Ele tem notória especialização. O serviço que ele presta é de natureza singular, é diferenciado dos outros. Essa é a ideia da inexigibilidade. Esse cara faz o que ninguém faz. Essa é a ideia. Então, na hora da prova, isso tem que aparecer escrito. A contratação desses serviços só vai ser caso de inexigibilidade se a questão falar o serviço tem natureza singular, o serviço é diferenciado, o serviço tem notória especialização. E último caso do artigo 25. Contratação de artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. E aí, galera, nesse caso, seria aquela situação onde eu quero contratar, por exemplo, o Roberto Carlos para fazer aqui o show de final de ano na praia de Copacabana. Tem como comparar um artista com outro? Não. Agora, cuidado. Uma coisa é eu contratar o cara diretamente sem licitação. Outra coisa é ele cobrar um preço absurdo. Na verdade, quando eu contrato diretamente, seja por dispensa, seja por inexigibilidade, o artigo 26 da Lei 8.666, ele exige o que a gente chama de justificativa do preço da contratação. Então, por exemplo, eu vou pagar R$1 milhão para o show do Roberto Carlos. Galera, o Roberto Carlos, de alguma forma, ele tem que comprovar que esse preço que ele está me cobrando é compatível com o valor que ele cobra no mercado. Ó, ano passado eu fiz um show lá em São Paulo, também cobrei esse valor lá da Prefeitura de São Paulo. Então, de alguma forma, a empresa tem que justificar o porquê dela estar te cobrando esse preço. Eu quero, por exemplo, um exemplo clássico de inexigibilidade de licitação. Eu quero comprar uma revista jurídica especializada. Só tem uma editora que produz, aquela revista é daquela editora. Eu vou comprar daquela editora. No processo, tem que estar lá comprovado, ó, o preço que ela está me cobrando é o preço que ela cobra no mercado. Eu entrei lá no site e está lá, o preço da assinatura é R$1.000 por mês. Então esse preço, ela cobra para qualquer um que queira comprar essa revista. Então, seja na dispensa, seja na inexigibilidade, a justificativa de preço, ela é sempre importante. Até para evitar o que a gente chama de superfaturamento. Beleza? Bom, com essas explicações, a gente consegue aí resolver a nossa questão. Então vamos dar uma lida aí. A administração pública de São Bernardo do Campo tem necessidade de adquirir equipamento de informática que é produzido e comercializado com exclusividade. Ó, já está com uma cara aí de inexigibilidade, mas vamos no resto. Por empresa brasileira sediada no estado do Paraná. Após ampla e detida pesquisa, constatou-se que o referido equipamento é o único capaz de atender de forma satisfatória o interesse público, sendo premente a sua aquisição. Para tanto, a administração pública municipal deve comprar o referido equipamento por meio de... Então, repara, além dessa empresa fornecer com exclusividade, eu estou comprovando no processo que esse seria o único equipamento capaz de satisfazer o interesse público. Então, eu estou diante de um caso clássico de contratação direta com fundamento na inexigibilidade de licitação, exigindo, para tanto, que o fornecedor apresente a documentação comprobatória da condição de exclusividade nos termos da lei. Como eu falei, via de regra, essa comprovação da exclusividade, ela se dá através de uma declaração de um sindicato, de uma associação qualquer.
tá? Bom, obviamente tem que ser uma associação, um sindicato reconhecido aí, né, em nível nacional ou municipal ou estadual, dependendo da amplitude da aquisição. Só uma última questão aqui em relação a, por exemplo, a um sistema de informática, né? Quase isso aí na questão. Vamos imaginar, para finalizar aqui a nossa aula, que eu quero comprar um sistema de informática. E esse sistema é um sistema especializado. A empresa ela vai ter que fazer esse sistema para mim. Galera, é o que a gente chama de software de bandeja que você encontra no mercado? Não. Pode ser um caso de inexigibilidade? Pode. Eu não posso ter inexigibilidade para comprar lá um pacote de Excel, de Windows, de Word. Isso aí eu compro no supermercado, isso aí qualquer um vende. Quando eu trabalho com sistema, eu tenho que ter cuidado para comprovar justamente isso que a questão falou. Que aquele sistema me atende plenamente e que aquela empresa é a única que produz esse tipo de equipamento. Tá? Então, uma questão bem bolada aí, questão de 2014, da Fundação Carlos Chagas, de uma prova do TRT. As questões sobre dispensa e inexigibilidade, normalmente, elas giram em torno desses assuntos. Galera, com isso, a gente encerrou a nossa isolada de direito administrativo. De coração, espero que vocês tenham gostado. Tentei sempre fazer o melhor para vocês, selecionar as melhores questões. Quem teve oportunidade, a gente debate as questões no nosso grupo Tropa de Elite, seja no Tropa de Elite Caminhada, seja no Tropa de Elite Direito Administrativo. Quem ainda não está lá, entra, porque é legal. A galera debate, eu tenho o pessoal que eu chamo de monitores, né? Que é o Oswaldo Pérez, a Jane Dark, o Flávio Soares. Então tem a galera, a Renata, tá sempre acompanhando o trabalho. Então entra lá, que é bem legal esse trabalho que a galera faz no Tropa de Elite Direito Administrativo. E se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá na minha fanpage também e mandar diretamente para mim. Minha fanpage é meu nome, Luiz Gustavo com S, Bezerra de Menezes. Botou lá, achou essa fanpage e é só me adicionar lá, curtir, mandar sua dúvida, que eu sempre estou em contato com o pessoal. Galera, então, muito obrigado pela paciência de vocês. Brigadão pelo retorno, o pessoal gostou muito dessa isolada por assunto, né? E espero encontrar vocês aí no Se Joga Vídeo e numa próxima isolada aí, quem sabe, se a gente também não monta outro projeto desse futuramente. Galera, grande abraço, obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima.